transformarei a minha mente numa mente de abundância. Primeira decisão é decidir firmemente mudar a maneira como nós encaramos a abundância da vida. Para que você foi criado? Olha, eu estava ouvindo uma mensagem hoje, uma palestra de um rapaz chamado Pablo, e ele falou algo muito interessante. Ele disse o seguinte: a baleia, ela faz o que a baleia? Para e pensa aí, ó. Pensa aí, o pessoal que está no Instagram, o que faz a baleia, né? A baleia, ela nada, né? Nada, né? O que o macaco faz? Para e pensa, o que o macaco faz? O macaco faz macaquice, né? O que o macaco faz? Sei lá, come banana, pula de um galho para o outro, sei lá, a vida dele se resume muito a isso, né? E você? Você, Fabrício, o que você faz? O que você faz? O que você faz, João, Pedro, Maria, Lildemara, aqui ó, Lildemara, que está aqui no Insta, ó. O que você faz, Lildemara? Para que você nasceu? Quem que você é? O que você tem feito da sua vida? Qual que é o seu propósito, né? E diante dessa pergunta a gente para pensar, puxa vida, o que eu faço? Eu não sei, eu faço muita coisa eu faço na minha vida. Sei lá, não sei direito para que eu estou aqui. Se você tem dúvidas quanto ao seu propósito, para que você existe, eu quero te ler um versículo bem interessante, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala quando Deus criou o homem. Ele criou o homem com um propósito, né? Criou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. E olha que legal, logo no primeiro capítulo da Bíblia, olha o que ele diz a respeito de Adão, quando ele cria os seres humanos. Olha que legal, ó. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Olha que bacana. Sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha que lindo esse texto, né? Deus criou o homem com um propósito específico que está escrito aqui nesse primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis. Deus criou os seres humanos para que eles dominassem, para que eles exercessem domínio. Então, diante de uma mentalidade que muitas vezes é uma mentalidade de escassez, esse conceito, a gente tem que resgatar esse conceito de que Deus criou eu e você com esse propósito, de que a gente domine, que nós não sejamos meros coadjuvantes. Já viu o ator coadjuvante, né? É aquele que está ali na cena. Existem os coadjuvantes das novelas, né? Que eles ficam lá no cantinho tomando a xícara de café. Ele não é o ator principal, ele é só um coadjuvante, né? Inclusive tem até o prêmio do Oscar para os atores coadjuvantes. São aqueles que não são os atores principais de uma história que está sendo contada. Mas Deus, quando te dá a vida, quando Deus me dá a vida, quando Deus nos coloca nesse mundo, Ele nos coloca com um propósito. E o propósito de Deus é que a gente seja protagonistas, que nós não sejamos meros coadjuvantes. E Deus dá essa ordem para Adão e Eva de que eles dominem, dá para Adão e Eva essa ordem de que eles vivam uma vida de abundância plena diante do propósito supremo que Deus tinha preparado para eles. E muitas vezes, meu querido, minha querida, nós caímos na armadilha de focar o nosso pensamento na escassez e não na abundância. Infelizmente, esse conceito de domínio, de protagonismo, ele fica de lado na nossa existência. E os anos vão passando e a gente nutre esse sentimento da escassez cada vez mais. Um sentimento esse que foi totalmente distorcido na nossa maneira de viver a partir do momento em que o homem peca. Porque quando Deus cria o ser humano para fazer esse domínio total, absoluto, ali no Jardim do Éden, para ter o seu trabalho com propósito, para cultivar, para dar nome aos animais, depois o homem peca diante de Deus, ele desobedece a Deus. E quando ele desobedece diante de Deus, ali nos próximos versículos de Gênesis, o que acontece? Deus fala que o homem, a partir daquele momento, o trabalho seria com o suor do rosto, né? Até sobre a mulher recai aquele conceito
ter filhos com base nas dores, né? Nas dores ali para ter o trabalho de parto. Então você vê como que foi distorcido esse conceito de gerar riqueza, de ser uma pessoa produtiva de domínio, passou por um conceito de escravidão. Pessoas aprisionadas à escassez. E a partir daquele momento em que o homem sai do jardim do Éden, ele começa a vivenciar essa escassez. Essa escassez. Olha que interessante, Deus criou o homem no 6º dia. Até o 5º dia ele foi criando de todos, a natureza, o cosmos, tudo, até que no 6º dia ele cria o homem. E sabe o que acontece? No 7º dia, acontece o descanso, né? Olha só, Deus acabou de criar o homem no 6º dia e no 7º ele fala, pô, agora você vai descansar. Em outras palavras, Deus fala para o homem, agora você vai desfrutar da minha presença. Agora você vai desfrutar da abundância que eu tenho para vocês, seres humanos. E eles nos dá o sabat, né, que é o sábado ali do descanso, logo depois de ter criado os seres humanos. Só que o pecado, quando o homem peca, ele acaba com, ele distorce muito essa realidade produtiva dos seres humanos. E a partir do momento que a gente sai do jardim do Éden, o ser humano ele começa a viver essa escassez. Escassez essa que se propaga ao longo dos anos e que chega até hoje em dia em muitas mentes e chega muitas vezes afligindo o nosso coração também, esse conceito da escassez. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Toda a maldição que o pecado infligiu sobre o ser humano, todas essas maldições foram quebradas na pessoa de Jesus Cristo. No momento em que ele morre naquela cruz, o sangue dele é derramado e depois de 3 dias ele ressuscita. No momento que Jesus é esse pleno sacrifício total, ele quebra todas as maldições que o pecado traz sobre os seres humanos, inclusive essa maldição da escassez, Isso se propaga muito pela mente dos seres humanos.